Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arthur Pio. Hoje eu sou o responsável e o CEO da Alpha Fox Consultorias Empresariais. E o meu foco aqui é gerar mais liberdade para o dono da empresa e deixar as operações dele mais eficientes, lucrativas e autônomas. E a gente faz isso através de otimização e às vezes até mesmo a própria automação dos processos, além, lógico, do treinamento de equipes táticas e equipes estratégicas, em, por exemplo, liderança, gestão de tempo, gestão de projetos, gestão de tarefas, entre outras coisas. Mas hoje, o que eu quero compartilhar com você aqui são o que eu chamo de alguns princípios estratégicos, princípios organizacionais. Hoje, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é o que eu chamo de Cortou de novo. Vamos lá. Hoje, o que eu quero compartilhar com vocês é o que eu chamo de fundamentos empresariais. Eu quero compartilhar uma série de insights muito importantes para você, empreendedor, caso você tenha a sua empresa há pouco tempo, você ainda está tentando se encontrar no mercado, ou até mesmo para você que já tem uma empresa mais sólida, consolidada, mas sente que o seu time talvez ainda não esteja na mesma pegada que você, eles não estão com a mesma garra, com o mesmo ânimo, às vezes eles não conseguem enxergar o mesmo que você enxerga. Então, exatamente por isso, eu acho que é fundamental a gente compartilhar o que você vai ver aqui com a equipe, ou então você pegar isso daqui para aplicar no seu dia a dia. Beleza? Então, sem mais delongas, eu quero começar aqui perguntando a famosa pergunta: por que você considera que as empresas existem? E é muito interessante quando eu faço essa pergunta para alguns empresários, e até mesmo para algumas pessoas ali na parte de liderança, porque por mais simples que ela possa parecer, não está muito claro exatamente o porquê elas existem. Então, poxa, empresas existem, eu já ouvi várias coisas. Eu ouvi que empresas existem para pagar colaboradores, existem para sustentar a economia, empresas existem ali para conseguir atender uma demanda do cliente. Todas elas, em um certo aspecto, elas estão corretas, mas existe uma coisa fundamental que as empresas elas ajudam, que elas resolvem, o objetivo central delas. É importante que você tenha isso em mente. E para você conseguir pensar nisso, para te ajudar um pouquinho, antes de eu te dar a resposta, eu quero que você imagine que você teve a oportunidade de viajar no tempo e agora você está numa era medieval. Então, quando você olha para essa imagem aqui, o que você pensa? Que tipo de negócio você considera que faria sentido abrir numa época dessa? Quando eu faço essa pergunta para alguns empresários, eles respondem que provavelmente, pelo que eles estão visualizando aqui, alguma coisa ali na área de roupas, alguma coisa na área de alimentos, alguma fazenda, por assim dizer, porque talvez seja a maior demanda ali do momento. E perfeito. Na sequência, eu sempre pergunto o seguinte: agora a gente mudou, a gente viajou de novo, só que a gente foi um pouquinho mais para frente. E a gente está na época ali dos carros voadores, dos hologramas, que está quase chegando, inclusive. E se você estivesse num ambiente desse, onde a IA tivesse dominado tudo e a tecnologia estivesse no seu ápice, que tipo de negócio você abriria? Que tipo de empresa você abriria? O que você faria nela? O que ela entregaria, no caso? Algumas pessoas falam ali muito voltado às vezes para a área da saúde, algumas ainda mantêm ali na questão do ramo alimentício, na questão da gente conseguir trazer ali alimentos de uma forma mais escalável e eficiente, e alguns até buscam trazer algum conceito mais vintage. Então, é tudo aquilo que hoje nós temos que nós não teríamos no futuro, às vezes, por exemplo, a própria questão do livro. Pô, eu abri uma biblioteca com livros físicos para as pessoas relembrarem como que era aquela época. Independente do que você escolha, a gente pode dizer que qualquer empresa que você abriu e a empresa que você está hoje, ela existe com um único intuito, que é basicamente satisfazer necessidades. É exatamente nesse ponto que eu quero que você perceba, quando eu digo necessidades, eu não estou dizendo exclusivamente, por exemplo, dos clientes, mas também dos colaboradores, dos seus próprios fornecedores que sustentam ajudam a sustentar as suas operações e, obviamente, do próprio dono, porque é a pessoa que está correndo o maior risco ali no meio, ele que colocou dinheiro, investiu e está arriscando todo o sustento da vida dele e da família dele para fazer o negócio dar certo. Só que a gente precisa olhar para isso de uma forma equilibrada. Por que eu digo isso?
Porque uma empresa, quando ela consegue satisfazer, por exemplo, as necessidades dos clientes, mas não dos sócios e dos colaboradores e dos parceiros, ela não é uma empresa normalmente rentável. Então, se o dono e os colaboradores têm um baita de um trabalho para conseguir sustentar as necessidades dos clientes, e eles conseguem, mas eles não são lucrativos, não faz sentido esse tipo de negócio, porque não são todos os envolvidos que estão se aproveitando dele. Da mesma forma, se ela for muito lucrativa para o sócio e for ruim para os colaboradores e clientes e parceiros, talvez você tenha problemas ali com achar pessoas para trabalhar com você, clientes que talvez não gostem muito do seu negócio, porque eles podem considerar muito caro, e parceiros que às vezes podem ter problema ali com você com relação à parte de pagamento, já que você pode acabar adiando demais o pagamento para esses fornecedores. Então é por isso que eu gosto de falar que precisa ser equilibrado, beleza? E dando sequência aqui, uma das coisas que eu quero trazer para vocês é um dos principais itens, ou das principais coisas que fazem com que a empresa consiga satisfazer necessidades. E para poder explicar isso para vocês, o que sustenta, o que consegue sustentar a empresa a longo prazo para que ela continue fazendo isso, eu quero trazer ali à tona, eu acho que não são todos que vão lembrar desse joguinho aqui, que é o Monopoly. Então, se você já teve a oportunidade de jogar esse joguinho de tabuleiro, você vai se lembrar que o Monopoly, ele era um joguinho onde você começava com um caixa e o seu objetivo era, à medida que você for avançando ali no tabuleiro, você for comprando e negociando terrenos para que você fique com o maior lucro possível no final do jogo. E é um joguinho que às vezes demorava um dia inteiro para acabar, às vezes até semanas, dependendo de com quem você jogava. E nesse jogo você tinha um objetivo principal, que era ter lucro, sempre conseguir ter lucro. E com uma empresa não é diferente, tá bom? Então, lucro é aquilo que permite que a empresa sobreviva e continue cumprindo seus objetivos. Exatamente por isso, quando a gente consegue ver ali todo o alinhamento estratégico de várias metodologias no mercado, boa parte delas coloca, e muito bem fundamentado, o lucro como objetivo principal. E aí, esse objetivo financeiro ele vai se desdobrando em ações e estratégias que você vai colocando. Quer ver um exemplo? Existe uma metodologia chamada Balanced Scorecard, BSC. E nessa metodologia, ela pega exatamente isso. Então, você começa colocando os objetivos financeiros para a empresa, o que você quer alcançar, o quanto que você quer faturar. E a partir daí, que você começa a pensar? Legal, para eu faturar, por exemplo, US$ 1 milhão por mês, qual que é o tipo de relacionamento e contato e entrega que eu quero ter com o meu cliente? E aí a gente estrutura essa entrega para o cliente. Depois que eu estruturar, bacana, eu preciso ter esse relacionamento para conseguir ter esse resultado. Agora, quais são os processos, as automações e as formas de operação que eu preciso ter para conseguir sustentar esse relacionamento, para conseguir sustentar esse lucro? E a gente começa a pensar no processo da empresa, de como ela é organizada e de como as pessoas internamente vão operacionalizar essas entregas para os clientes. E a partir do momento que você faz isso, você começa a pensar em quais são as pessoas e quais são as habilidades necessárias que essas pessoas precisam ter ou desenvolver para garantir que esses processos continuem acontecendo de uma forma constante e padronizada para conseguir garantir o relacionamento com o cliente, para conseguir garantir o resultado. Então, é uma das coisas ali, uma das metodologias muito bem trabalhadas que eu adoro, que conseguem te ajudar a ter melhor essa percepção também. O objetivo final sempre é o lucro, tá bom? Você não pode. É importante que tudo aquilo que você faça, você tenha em mente que precisa gerar resultado, economia de alguma forma para a sua empresa, para que você consiga sustentá-la a longo prazo. Até porque essa é a função do CEO e a gente já vai entrar nisso daqui a pouco, ok? Então, voltando aqui, uma coisa fundamental, é importante que as pessoas dentro de uma empresa, elas entendam que elas não podem atuar sozinhas. Elas não são as únicas responsáveis pelo sucesso da empresa, elas não podem agir como se elas fossem, dando prioridade para as necessidades delas e para o setor delas. Porque, na verdade, o todo, ele tem que ser maior do que a soma das partes. Então, todo mundo na empresa tem que ter um objetivo em comum. É exatamente por isso que eu coloco essa frase, que para ter sucesso é importante ter a percepção de que o todo deve ser mais importante que o individual. E muitos dos problemas que nós vemos hoje nas empresas
é quando um líder, ou às vezes um responsável por um setor, prioriza as demandas dele, ao invés de olhar o todo da organização, ao invés de olhar ali todo o objetivo pelo qual a empresa está buscando atingir e prolongar a sua longevidade no mercado. Ok? Então é só um adendo que eu acho que é legal trazer para vocês, até porque fundamentos empresariais têm um pouco disso. Agora, pessoal, que vocês já entenderam o porquê que uma empresa existe, o que que ela tem que entregar e qual que é o alinhamento, a mentalidade que tem que estar alinhada entre as pessoas ali dentro, eu quero trazer para vocês um pouquinho de como que a gente pode organizar uma empresa de sucesso. Eu tenho certeza que vocês já estão familiarizados com esse tipo de estrutura. Aqui vocês conseguem ver uma pirâmide empresarial, eu não vou falar o nome porque eu vou falar isso daqui a pouco, mas a gente consegue ver uma pirâmide empresarial dividida ali entre o setor operacional, o setor tático e o setor estratégico. E quando a gente entra em cada um desses bloquinhos, em cada um dessas partes dessa estrutura, a gente começa a ter alguns insights sobre a responsabilidade que cada uma dessas áreas tem quando a gente fala ali na questão de uma organização empresarial. Vamos falar um pouco primeiro da parte estratégica. O estratégico, normalmente, é aquela pessoa que está posicionada, que é a responsável primária pela empresa. É ela quem às vezes detém, muitas vezes, na verdade, detém a sociedade e é a pessoa que é responsável por garantir a longevidade do negócio. Ele precisa ter uma visão estratégica, precisa entender o que está acontecendo no mercado, o que acontece fora da empresa, como que ele está posicionado, onde ele quer se posicionar e traçar o caminho para chegar até lá. Então, a parte estratégica ela detém esse importante papel de olhar para frente e entender qual caminho segue. Tá? Um CEO, um dono, um gestor mais estratégico, ele precisa ter essa visão para ele conseguir garantir que toda a empresa ela caminhe no sentido correto. E, na sequência disso daqui, nós temos ali parte operacional, a parte operacional, que é a nossa base, é uma parte fundamental. Hoje eu considero ali que talvez seja um dos maiores gargalos que boa parte das empresas tem quando elas buscam essa questão do crescimento, que é exatamente lidar com a parte operacional. Por que que eu digo isso? Porque a parte operacional normalmente são as pessoas que lidam diretamente com o cliente, é a pessoa que faz o atendimento direto, que entrega o serviço, que cria o relacionamento, que resolve problemas. E se essa pessoa ela não é treinada da melhor forma, isso acaba impactando na visão da empresa como um todo. Mas uma coisa muito importante para a gente poder considerar a respeito dessas pessoas é o seguinte, que são pessoas que normalmente elas estão no início de carreira, então é muito comum que elas errem e elas precisam muito de suporte. Além disso, o lado emocional delas acaba sendo um pouquinho mais fraco. Então pense o seguinte, se você tivesse uma pessoa que tivesse a mesma maturidade que você para lidar com as coisas que você lida da forma que você lida, muito provavelmente ela não estaria no seu operacional. Ela teria a competência para ser o seu sócio, teria a competência para ser o seu gerente, às vezes até um concorrente. Então, as pessoas que começam na área operacional, normalmente elas realmente precisam de ajuda para desenvolver esse lado emocional e profissional também. São pessoas que respondem muito bem com relação à motivação e precisam ser motivadas o tempo todo, porque com isso elas conseguem acelerar ou diminuir ou reduzir ali a velocidade com que você alcança os seus objetivos na empresa. Ok? Então, esse fica aqui o meu adendo na parte operacional. Além disso, é muito importante, como eu falei, eles não têm muita maturidade, às vezes noção do próprio negócio. É exatamente por isso eles são muito dependentes do processo no qual você coloca eles para realizarem. Além disso, não só, mas principalmente que a gente fala de onboarding, é muito importante que você tenha um onboarding muito bem estruturado, que todos os seus processos estejam mapeados, para que ele consiga pegar o processo e pegar rápido, ele consiga entregar o mais rápido possível com a qualidade que você espera dele, tá bom? E, dando sequência, a gente tem também a nossa equipe tática. E por que que eu deixei a parte tática por último? Porque eu sempre gosto de fazer uma relação de que uma empresa ela é como um corpo humano. O corpo humano, ele tem ali o cérebro, que é a parte estratégica, ele tem os membros, que é a operação, é quem executa tudo aquilo que é pensado, e a gente tem o sistema nervoso, que é exatamente isso que o tático faz. É a pessoa que conecta o que é pensado com aquilo que precisa ser executado.
tá? E normalmente, quando a gente tem uma falha, a gente tem uma defasagem entre o que é pensado e o que é executado, um dos maiores gargalos que a gente encontra é exatamente na parte tática, que não está sabendo, às vezes, comunicar ou garantir que toda a parte estratégica aconteça na operação. E existem alguns fatores que a gente consegue buscar e entender e visualizar para ter esse diagnóstico. Mas o que eu quero trazer aqui é que a equipe tática, o líder do operacional, o gerente, o gestor, que está entre o dono, está entre a operação, ele precisa ser muito colaborativo com a equipe, ele precisa ter um aspecto mais professoral, as pessoas que estão nessa área tática precisam entender que o papel delas é ensinar, gerar um senso de comunidade, gerar ali um senso de equipe e eles que normalmente conseguem ali, através da forma como eles atuam com a equipe operacional, acelerar a questão ali das entregas que a parte estratégica solicita. Eles que dão essa velocidade, porque eles fazem isso através da motivação, do ensinamento e do aprendizado e do feedback. Então, as pessoas nessa área tática, elas têm um papel fundamental ali de serem algo muito professoral, de gerenciar e liderar ao mesmo tempo. E eu já vou entrar nesse conceito nas próximas aulas também. Mas uma das coisas importantes também são esses emojizinhos que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, o que acontece? Os táticos, as pessoas que estão nessa área, se você hoje está atuando no tático, eu quero que você saiba que a percepção que o operacional tem da empresa vai muito do tipo de relacionamento que ele tem com você. Então, dependendo de como que você trata, estimula e acompanha os seus liderados, os colaboradores do operacional podem amar a empresa, podem estar felizes demais na empresa, podem querer acabar com a sua raça e com toda a empresa, ou podem acabar tendo algum problema emocional, dependendo da forma que você lida ali com eles. Então, essa parte tática ela tem um papel fundamental nesse relacionamento, nessa manutenção, para conseguir garantir que tudo funcione da forma que deve funcionar. Beleza? Dando sequência aqui, voltando ali para a parte da pirâmide, na verdade, eu nunca gosto de mostrar esse formato aqui da pirâmide, porque eu acho que ele acaba remetendo a gente a pensar na estruturação de uma empresa de uma forma muito errada. Eu considero que essa pirâmide, ela vem exatamente para trazer o senso de responsabilidade. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Não é à toa que ela é uma pirâmide, mas quanto mais para cima você se encontra ali nela, maiores são as suas responsabilidades, ou seja, maiores são as consequências das coisas que você escolhe fazer ou deixar de fazer, e, obviamente, menores são os seus direitos. Poxa, mas como assim menores são os meus direitos? Eu sou o dono da empresa, eu sou o gerente, deveria ter mais direitos do que é o pessoal do operacional. Será que é mesmo? Vamos dar uma olhada. O que acontece se você errar, por exemplo, um cálculo de fechamento trimestral? O que acontece se você errar a fatura, o repasse de um pagamento de um colaborador? Quais são as consequências disso? Pelo contrário, você não tem muitos direitos. Você não pode se dar ao luxo de errar nesse nível. Quer ver outro exemplo? O que acontece se você exige dos seus colaboradores alguma coisa que você mesmo não faz? O que você acha que vai acontecer? Os colaboradores vão olhar você exigindo deles algo que nem você consegue fazer, e eles, obviamente, não vão te considerar ali como um exemplo de liderança, eles não vão dar ouvidos a você, porque na verdade você não faz aquilo que você mesmo solicita. Então, a consequência do fato de você estar desalinhado com isso acaba refletindo no operacional inteiro. Exatamente por isso que eu falo, menores são os seus direitos. Agora, por outro lado, se a gente tem alguém ali na parte operacional, cara, se ele errar um lançamento, ele corrige. Normalmente você não delega coisas importantes para pessoas do operacional. Posso estar errado no seu caso, mas não é uma prática muito comum. Você não delega para o operacional, por exemplo, um acesso a uma conta bancária para fazer transferências para fornecedores. Então, o operacional ele tem mais direito, ele está aprendendo, ele normalmente tem chances ali, os erros que ele comete são pequenos. E aí, quando você vai para o tático, os seus erros, você está em evidência, os seus erros são refletidos na operação. E principalmente a parte estratégica. Se você guiar a galera para ir em caminhos que está errado, não importa o que o seu gerente, o que a operação faça, vai todo mundo para o buraco.
Então, leve isso para sua casa, leve isso para sua empresa. Essa percepção de que você é cada vez mais responsável, essa pirâmide de responsabilidades, cada vez que você está acima, você tem mais responsabilidades e menos direitos. Isso daqui é fundamental, principalmente para essa galera do tático, para que eles consigam ter um bom relacionamento com a equipe do operacional, que eles entendam a posição deles e a importância deles perante o estratégico. E é muito importante, agora que a gente falou ali de estruturas empresariais, de como que uma empresa normalmente ela é estruturada, é importante que a gente entenda qual que é o papel que cada uma dessas pessoas tem dentro da sua empresa. Então, depois que você terminou de assistir, você vai lá, abre o seu Paint, abre o seu PowerPoint, pega um papel, rabisca um organograma, e aí você coloca você ali na parte estratégica, você coloca duas pessoas da equipe na parte tática, que você considera que tem esse papel fundamental de liderança, e você coloca, distribui todo mundo na parte operacional. Mas e aí? O que que essa galera entrega? O que que eles têm que garantir para você? Qual que é o motivo, o porquê que a função deles existe? Você já se fez essa pergunta? Por que que o seu cargo existe? O que que você precisa garantir para que a empresa continue se sustentando a longo prazo? Qual que é o seu papel nisso tudo? E eu não quero suas tarefas, eu não quero que você me fale o que você faz no seu dia a dia, tá? É uma pergunta bem interessante. Eu não quero que toda vez que eu faço essa pergunta para alguns empresários, eles respondem, né? Falam, não, o meu cargo ele existe porque eu tenho que fazer o pagamento de contas, eu tenho que treinar os colaboradores, eu tenho que cuidar do fornecimento, mas eu não quero as suas responsabilidades. Você faz tudo isso por algum motivo. Você tem um objetivo. Até porque, não sei se vocês são familiarizados com o filme da Alice no País das Maravilhas. No filme tem esse gatinho um pouco simpático, que ele aparece num momento muito propício. E ele fala o seguinte, fala, olha, a Alice pergunta para ele, né? Ela tá na dúvida ali entre um caminho e outro. E ela acaba perguntando, fala, olha, para qual caminho eu tomo? Ele fala, eu não sei, para onde você quer ir? Porque se você não souber para onde você vai, qualquer caminho serve. E numa empresa, às vezes acontece isso. Às vezes as pessoas elas não sabem para qual caminho elas estão atirando, não sabem por que elas estão fazendo as coisas, elas não sabem por que a função dela existe, quais são os critérios que estabelecem o que ela tem que entregar. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês agora. Eu quero trazer ali um conceito muito importante que eu aprendi assim, que eu chamo de DRD, Descrição de Resultados de Desempenho. E por mais bonito ou complicado que seja o nome, a DRD ela tem um único objetivo, que é dar clareza do porquê a sua função existe. Será que você foca mais em realizar tarefas ou você foca em trazer resultados? Eu não sei se você já assistiu a nossa aula de gestão de tempo, que eu também ministro aqui na plataforma, mas lá eu deixo muito claro, é muito diferente que você ser ocupado de você ser eficiente. Então, às vezes, você foca tanto a sua rotina, você está tão ocupado realizando várias e várias e várias e várias tarefas, só que você não sai do lugar, a empresa não cresce. Então, você, na verdade, está atuando fora da sua área de impulsão, você está atuando fora de onde você deveria, fora do bloquinho onde você está encaixado do seu cargo, que precisa garantir algumas coisas. E aí, para a gente conseguir entender um pouco de como que a gente monta esse cenário de responsabilidades, bom, eu quero compartilhar com vocês uma pequena parábola ali, referente à NASA, que é o seguinte, um... Peraí, volta. Bom, eu para explicar e facilitar ali o entendimento para vocês de como que a gente monta uma DRD, eu quero compartilhar com vocês uma parábola muito bacana, referente à NASA, que basicamente é da seguinte forma: um empresário de sucesso, ele foi visitar ali a NASA para conhecer e entender um pouco de como que as coisas eram organizadas. E durante essa visita, falando ali com as pessoas tal, ele conseguiu reparar que tinha um faxineiro e trabalhava muito bem. Era um senhor que se esforçava muito e dava a perceber que ele tinha muito cuidado, era muito minucioso com relação à limpeza e ele tinha um baita de um relacionamento excelente com todo mundo que estava ali. Todo mundo que passava cumprimentava, brincava com ele e ao todo tempo sorridente, ao todo tempo alegre e fazendo um trabalho muito bem feito. E esse empresário ele ficou impressionado porque não é
uma posição muito comum de você encontrar pessoas com essa energia, com essa garra, com essa determinação e com essa vontade de fazer as coisas acontecerem da forma que precisam acontecer. E aí ele resolveu bater um papo com esse rapaz e perguntar para ele, né? Falou: meu amigo, tira uma dúvida para mim. O que você faz aqui dentro? E aí ele sorriu para esse empresário e falou: cara, eu ajudo a colocar o homem na lua. Aí o empresário olhou: mas como assim você ajuda a colocar o homem na lua? É, tudo que eu faço aqui dentro tem como objetivo final garantir que isso aconteça. Então, a forma que eu limpo, a qualidade com que eu limpo, tudo isso tem esse objetivo final. E eu garanto que eles não tenham nenhum tipo de limitação até onde vai a minha responsabilidade para garantir que isso aconteça. Então, eu estou aqui ajudando a colocar o homem na lua. E é exatamente essa percepção que eu acho que às vezes falta, muitas vezes, para diversas empresas, diversos empresários, na verdade, é compartilhar o objetivo em comum e conseguir com isso construir uma DRD para o cargo que a pessoa está ocupando. Então, voltando para aquele conceito que eu tinha compartilhado com vocês, uma DRD ela se monta através dos objetivos estratégicos, através dos objetivos profissionais e através dos objetivos individuais das pessoas. E eu quero compartilhar com vocês um exemplo básico aqui de DRD e trazer algumas perguntas para você conseguir montar a sua própria DRD, sua descrição de resultados e às vezes você conseguir até transferir isso para a sua equipe. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que começar pelo estratégico. E o que a gente tem que responder ali na parte estratégica? A gente tem que entender a missão, por que a empresa existe, que tipo de necessidade ela busca resolver, o porquê que ela está ali no mercado e qual falta ela faria para as pessoas caso ela sumisse dali. A visão, que é o que nós estamos comprometidos a alcançar. Então, o que você quer alcançar? Até onde você quer chegar com a sua empresa, com a sua iniciativa? E os valores, que é o como chegaremos lá. Pensa então que você está andando através de uma pista. Essa pista, ela te leva para a sua visão. O final dela é o que você quer alcançar. Os valores são os limites dessa pista. Então, olha, aqui eu não piso. Eu não vou pisar em ninguém. Eu não vou, vamos ver, eu não vou ser desonesto. Eu não vou falar mal dos outros. Esses são um pouco ali dos valores, a forma como você quer caminhar até lá. E a missão é aquilo que você entrega enquanto você está caminhando para chegar na sua visão. É mais ou menos isso. Então é importante que você tenha isso daqui muito bem definido, pelo menos ali uma noção para você conseguir compartilhar com o seu time e começar a desenvolver um pouquinho do que a gente chama de cultura dentro da empresa. E eu quero compartilhar com vocês, até para vocês terem ali como exemplo, um pouquinho da DRD estratégica aqui da Alfa. Então a nossa missão é transformar empresas em grandes realizadoras de sonhos e pessoas comuns em líderes incríveis. É isso que a gente quer fazer enquanto a empresa se desenvolve, se prolonga ali ao longo do tempo. A nossa visão é sermos essenciais para o crescimento e desenvolvimento de pequenos e médios negócios, oferecendo metodologias e soluções acessíveis, eficientes e de fácil entendimento. E os nossos valores são o compromisso, a eficiência, a empatia e a integridade. É dessa forma que a gente quer atingir esses objetivos e a gente também se compromete a entregar essa missão para todos os clientes e as pessoas que se relacionam conosco ao longo do caminho. Na sequência, a gente começa a desenvolver ali a parte profissional da DRD. Então, como que você faz isso? Olha, quais são os objetivos? Por que o meu cargo existe? Eu preciso definir isso em um compromisso. Então, uma frase que resuma com o que eu estou comprometido em meu trabalho e o porquê eu estou comprometido com isso. Que eu já vou mostrar para vocês alguns exemplos. E aí, dentro dessa área profissional, a gente tem ali as ACRs. Então, quais são as minhas áreas chaves de resultado e por que essas áreas são importantes? E os meus PDs, que são os padrões de desempenho que eu preciso garantir em cada uma dessas áreas chaves. E aí, obviamente, depois disso eu venho com as atividades, que é o que eu preciso fazer para garantir esses PDs dentro das minhas áreas chaves. Eu sei que parece um pouco complexo, mas eu vou falar de uma forma mais simples. Então, vou te dar um exemplo disso também. Aqui, ó, é um exemplo de DRD profissional que eu fiz para mim, tá bom? E aqui eu coloquei que o objetivo do meu cargo como CEO da Alpha Fox é garantir a sobrevivência e a prosperidade da empresa.
Então, tudo que eu faço na minha rotina tem que ter esse objetivo final. Se eu fizer alguma coisa que não esteja com esse objetivo final, eu não estou assumindo integralmente a minha posição como CEO da Alpha Fox. O meu compromisso é desenvolver a Alfa para um modelo de negócio sustentável e duradouro. É isso que eu pretendo fazer, é isso que eu estou buscando fazer enquanto eu exerço, estou nessa posição de CEO. As minhas áreas chaves de resultado são a aquisição e retenção de clientes, porque isso me garante escala, resultados financeiros, porque nós precisamos ter um crescimento com lucro, lembra que eu falei lá atrás das necessidades, e desenvolvimento e inovação, porque isso garante eficiência e qualidade. Eu consigo fazer mais com menos e bem feito. Então, qualquer coisa que eu fizer dentro dessas 3 áreas-chave e garanta uma dessas 3 coisas, eu estou sendo condizente com a minha posição. E os meus PDs, e aqui eu coloquei um ponto de desenvolvimento ali para cada uma das ACRs, chegar a 10 clientes recorrentes, naquela época que eu escrevi, um NPS na aquisição e retenção, um NPS acima de 9,5 em todas as frentes de trabalho e reduzir pelo menos 50% a 60% do trabalho administrativo com automações. Tá? Então, esse primeiro aqui, clientes recorrentes e até NPS, ele vem ali de encontro com a aquisição e retenção de clientes. A mesma coisa, reduzir com pelo menos 50% do trabalho administrativo, é um ponto de desenvolvimento ali da parte de desenvolvimento e inovação. Porque se eu conseguir atingir isso daqui, eu estou gerando economia, consequentemente melhorando também os resultados financeiros. Percebe que as coisas elas se encaixam. Cada item ele é interligado, ele não é só, mas também não teria problema se fosse. Aqui e as atividades vêm o que eu preciso fazer para garantir esses resultados. Então, para eu chegar a 10 clientes recorrentes, para eu garantir que a minha aquisição e retenção de clientes seja, a minha área ela seja satisfatória, quais são as atividades que eu tenho que colocar na minha rotina? E aí entra a questão de prospecção, entra a questão de fazer reuniões comerciais, reuniões de proposta. Na sequência, a questão ali dos resultados financeiros, eu preciso ter crescimento com lucro. O que eu posso fazer para isso? Aí entra a questão de eu fazer análise dos custos, análise das contas, garantir que tudo seja pago no dia para que não gere débitos, não gere juros e garantir que as pessoas realizem o pagamento dos processos com o qual eu me envolvo de forma recorrente, de forma saudável dentro do prazo. Eu não tenho nenhum prejuízo com relação a isso dentro do caixa. Então, por isso, eu cuido dessa parte financeira também. E desenvolvimento e inovação. Quais atividades eu preciso garantir na parte de desenvolvimento e inovação, para conseguir reduzir pelo menos 50% a 60% do trabalho? Eu posso colocar aqui estudos com tecnologias, estudos com IA, eu posso colocar, dedicar um tempo especial para analisar os processos internos, e aí com isso eu vou montando a minha rotina de trabalho. Eu vou montando para eu conseguir no final de um mês, de 3 meses, de um ano, atingir esses objetivos que eu me coloco aqui. E isso daqui não é exclusivamente para a posição de CEO, isso daqui também funciona muito bem para a questão do operacional. Então, se você colocar ali uma equipe de vendas, o que é muito prático da gente visualizar, a gente pode entender que um dos objetivos que a área de vendas tem é garantir a aquisição de clientes. Mas espera aí, quantos clientes? Qual que é o parâmetro para eu saber se a minha aquisição está boa ou não? Como que está sendo o ticket médio das minhas negociações? Como que está sendo a minha conversão de negociações? Quais os roteiros que eu preciso utilizar? Como que eu monto uma rotina para garantir que isso aconteça? Então, a DRD ela te ajuda exatamente nisso. Tá? É muito bacana você fazer esse tipo de exercício com você e guiar a sua equipe para ser feito também. E, por último, a gente tem ali o individual. Então, não é porque você assume, por exemplo, uma posição de CEO, você sabe o que você tem que fazer, que às vezes você tem a competência para conseguir fazer isso, às vezes você precisa aprender e se desenvolver. E é exatamente assim que vem o nosso DRD individual, falando ali dos conhecimentos, das habilidades, e aqui eu coloquei comportamentos, mas para quem conhece o famoso CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes, também funciona muito bem aqui, substituir por atitudes. Tá? Então, quais são os conhecimentos técnicos que eu preciso ter para garantir que eu alcance esses objetivos? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, muitas vezes com esse conhecimento, para que eu consiga também atingir esses objetivos da minha DRD? E quais são os comportamentos que eu devo ter ou até mesmo abandonar no meu dia a dia? E é um aspecto mais de soft skill, mais pessoal. E aqui
Como eu falei para vocês, eu vou dar um pequeno exemplo. Aqui, na minha DRD, eu coloquei que os conhecimentos eu preciso ter de automações, eu preciso ter um conhecimento de vendas e negociação e também preciso entender sobre liderança e gestão de negócios, até porque, meus amigos, eu trabalho com consultoria empresarial. É uma coisa que eu não posso me dar ao luxo nunca de deixar esse conhecimento para trás, não atualizá-lo. Habilidades, eu preciso ter a habilidade de liderar equipes remotas pelo formato que eu atuo aqui. Também eu tenho que ter a habilidade de desenvolver fluxos de automação e trabalho para eu conseguir melhorar a eficiência da minha empresa e uma habilidade muito boa de negociação, tá bom? Além disso, os comportamentos. Eu tenho que priorizar vendas nas minhas atividades. E quando eu digo priorizar, eu não estou falando, por exemplo, de simplesmente colocar ali na agenda e fazer recorrentemente. Eu digo assim, eu estou no meio, por exemplo, de um processo de automação e surgiu a oportunidade de conversar com alguém para fechar uma venda. Eu paro o que eu estou fazendo e eu vou fazer a venda. Isso é priorizar. Então, não só, obviamente, me organizar, mas eu tenho que levar isso com maior prioridade, porque o meu foco é o crescimento do negócio. Entre desenvolver uma venda, crescer o negócio, aumentar o lucro da empresa e fazer qualquer outra coisa, eu estou definindo que o meu foco vai ser vendas. E está tudo bem, é a prioridade, isso vai me gerar um resultado. E aí eu posso parar em qualquer momento e analisar se esse resultado está sendo satisfatório ou não e se eu preciso mudar a minha estratégia. Nem sempre eu quero mudar, mas é importante que eu faça essa análise para entender o que o meu negócio precisa e não o que eu quero fazer. Eu vou voltar porque isso é importante. Tá aqui, ó. Rapaz, quanto slide vocês já viram? Cadê? Aqui, ó. É importante ter a percepção de que o todo deve ser mais importante que o individual. Sendo bem transparente com vocês, eu adoro mapeamento de processos, eu adoro entender processos, estruturar empresas, mas eu sei que ficar nesse operacional, operacionalizando essas mudanças, não é o que vai me trazer dinheiro. E o dono, às vezes, ele tem que ter essa percepção. Ele tem que entender que nem sempre o que ele gosta de fazer, que às vezes é a expertise dele, é o que vai trazer o resultado que ele quer. Ele tem que abrir mão disso, porque o todo, a empresa precisa de alguém que foque nisso. Então, só esse parênteses para a gente poder conversar a respeito disso. E voltando aqui, ó, ser paciente e organizado. Eu preciso ser muito paciente e organizado, porque eu trabalho com uma equipe que precisa de um auxílio e precisa se organizar para garantir que a gente consiga escalar e não deixe de entregar nada para nenhum dos nossos clientes, nenhum processo, nenhuma mentoria, nem nada nesse sentido. E, obviamente, eu preciso estar sempre aberto a sugestões e melhorias, até porque a gente não pode falar que temos um ambiente voltado à inovação se nos fechamos para ideias dos nossos colegas, colaboradores e até mesmo clientes. Então, é muito importante que eu sempre seja aberto a ouvir opiniões diferentes, a pensar em fazer coisas em formatos diferentes que sejam mais adequadas, às vezes, para os próprios operadores que estão ali na ponta lidando diretamente com o cliente. E é isso, meus amigos. Esse foi um pouco ali da aula de fundamentos empresariais que eu queria compartilhar com vocês. E eu quero deixar uma tarefa para você agora que chegou até aqui nesse momento, que é de você rever esse conteúdo e criar ali a sua primeira DRD. Então, criar ali um descritivo de resultados de desempenho para você. E depois que você faz isso, para você lembra do que eu falei com relação à parte de exemplo, seja o exemplo, não pega esses slides e fala, olha, fala para o seu gerente, para o pessoal da operação, fala, olha, assiste essa aula aqui e monta o seu DRD. Não faça isso. Se eu souber que você fez isso, eu vou atrás de você, tá bom? E faça você primeiro e depois compartilha, faça isso com os seus gerentes e depois faça isso com a sua equipe operacional. Isso vai te dar maior clareza sobre como o papel de cada um dentro da empresa e as pessoas vão entender o que elas priorizam no dia a dia e o porquê que elas estão fazendo isso. Isso é importantíssimo. Beleza? Um abraço e a gente se vê logo mais nas próximas aulas. Tchau, tchau.